Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Esse é mais um Okili, mas não é mais um Okili. É um Okili muito especial. Hoje nós vamos falar de Action Comics número 1000. Sim, chegamos no número 1000. Sim, Action Comics é a primeira série contínua dos quadrinhos a chegar no número 1000. No final dos anos 80 ela foi semanal, o que explica que ela chegou muito antes de Detective Comics. Mas seja como for, Action Comics, a primeira série em quadrinhos de um super-herói, chegou no número 1000. E é claro que esse super-herói que eu estou falando é o Super-Homem, é o Superman, que está completando 80 anos de existência. Eu vou falar de história por história, sem dar muitos spoilers, mas que é bem bacana, e nós vamos começar com Para a Cidade que Tem Tudo, de Dan Jurgens. Para você que não conhece Dan Jurgens, ele começou a trabalhar no Superman no começo dos anos 90, é um dos responsáveis pela morte do Superman, é outro dos responsáveis pelo retorno do Superman. Não bastando isso, ele ainda escreveu Zero Hora, que redefiniu a cronologia da DC por uns 5 anos. O Dan Jurgens foi um dos que eles trouxeram de volta quando eles decidiram trazer o Superman clássico depois de Renascimento. Aí ele começou escrevendo uma série de Convergência, depois cuidando do Superman. Peter Tomasi escreve, Patrick Gleason desenha A Batalha que Nunca Acaba, a segunda história dessa edição, que é uma de páginas cheias, tá? É uma ilustração só, já avisando. E eles eram a equipe que estava cuidando de Superman. O Dan Jurgens estava em Action Comics e eles estavam em Superman. Essa história é muito legal, porque brinca um pouco até com versões alternativas do Superman, como Reino da Manhã e as animações dos anos 40. O Inimigo de Dentro tem roteiro de Marv Wolfman e arte de Curt Swan. A história nem é lá grandes coisas, mas o Curt Swan foi quem desenhou o Superman por toda a fase da Era de Prata, desde os anos 50 até os anos 80 mais ou menos. Então imagina como é, na Action Comics número 1000, ter uma história com arte nunca publicada antes do Curt Swan. O Carro é com o roteiro de Jeff Jones e Richard Donner e arte de Olivier Coipel. Ela mostra o que aconteceu com o carro da capa de Action Comics número 1. Um carro verde que o Superman está erguendo e batendo contra o muro. Bom, para você que não sabe, Jeff Jones é o chefe criativo e presidente da DC Entertainment. E o Richard Donner escreveu, deu ideias, né, porque o roteiro é do Mario Puzo, e dirigiu os 2 primeiros Superman. Tudo bem que o segundo filme do Superman depois foi meio que redirigido, mas vamos deixar isso pra lá. E é a primeira história do Olivier Coipel como artista na DC Comics. Ele foi junto com outro cara que eu vou falar ainda hoje. Essa história, ela é uma brincadeira, né, com o Superman da Era de Ouro, mas principalmente é muito gostoso ver o Jeff Jones, que escreveu histórias muito interessantes do Superman, com o Richard Donner. E o Jeff Jones foi assistente do Richard Donner no cinema. Então eles voltaram a trabalhar juntos para o Richard Donner voltar a escrever o Super-Homem. A Quinta Estação tem roteiro de Scott Snyder e arte do brasileiro Rafael Albuquerque. Sim, tem brasileiro nessa edição. Mas a história é meio qualquer coisa, porque é o Lex Luthor, né, contando uma história da infância dele e tem uma reviravolta bem qualquer coisa no final que você já imagina. Tom King e Clay Mann escreveram Do Amanhã. Gente, eu não vou falar nada dessa história, porque essa história pode te fazer chorar.
Louise Simonson e Jerry Ordway escreveram e desenharam 5 minutos. Uma história muito engraçada em que o Superman tenta salvar um monte de gente contando o tempo, porque o Clark Kent tem 5 minutos para terminar o texto dele antes do jornal ir para as prensas, né, ser impresso. E no final não adianta nada porque o jornal todo vai ser mudado por causa do Superman. O que é muito, muito divertido. O Jerry Ordway é um desses artistas que eu me pergunto por que ele não é mais consagrado. Porque quando você fala, por exemplo, George Pérez, todo mundo, porra, George Pérez é muito bom. Quando você fala até do Curt Swan é muito bom. O Jerry Ordway, ele é um dos injustiçados, na minha opinião, porque ele não é tão consagrado quanto deveria. E a Louise Simonson, né, o Simonson, ela sempre escreveu histórias muito boas, inclusive na Marvel, e também nunca teve muito reconhecimento. Essa história é muito divertida. Açãolândia, com roteiro do Paul Dini e arte de José Luiz Garcia Lopes. Outro injustiçado. Esse cara eu não sei como nunca foi o desenhista regular do Superman, considerando as capas dele e considerando que uma época ele era o desenhista oficial das versões dos heróis da DC para merchandising, para produtos. Como é que esse cara não... Enfim, né? É uma história que tem uma reviravolta no final, mas ela começa com um parque de diversões revivendo a história do Superman. Inclusive, os visitantes entram num foguete igual ao do bebê Kal-El. É claro, maior para caber bastante gente. É um negócio muito engraçado e faz jus também à Era de Prata. A maioria das histórias é Era de Prata, aliás, eu já vou avisando. A do carro é Era de Ouro, uma outra era moderna, a última com certeza, mas essa é muito Era de Prata. E se você está se perguntando o que eu quero dizer com Era de Prata é a época mais ou menos entre 1950 e 1980, que é considerada a época que mais explorou ideias diferentes, principalmente ficção científica, porque, por exemplo, o Flash e o Lanterna Verde foram recriados usando ficção científica. Mais rápido que uma bala, eu não preciso dizer muito mais do que isso, o roteiro de Brad Meltzer e arte de John Cassaday. John Cassaday tá incrível, Brad Meltzer tá incrível, eu não vou falar mais do que isso, mas é uma história muito, muito, muito boa. E a única história que realmente me desagradou, o roteiro de Brian Michael Bendis e arte de Jim Lee, The Truth, a verdade. É a edição número 1000, tá? De Action Comics, 80 anos de Superman, vai demorar para se ter outra edição comemorativa desse porte. Vai ser Detective Comics, provavelmente. E aí eles botam uma história do Superman apanhando. Pois é, ele apanha de um cara que disse que destruiu Krypton. É claro que eles colocaram assim para você fazer, oh meu Deus, como assim? E ir comprar a próxima edição, o próximo gibi. Mas... por que, né? Bom, o que acontece agora é que no mês de maio vai sair uma minissérie semanal chamada Man of Steel, Homem de Aço, roteiro do Brian Michael Bendis, e cada edição vai ser de um desenhista diferente, focando uma passagem da história do Superman. Isso tudo, em teoria, vai abrir caminho para as novas fases de Action Comics e Superman. Action Comics vai ficar parada um mês e pouquinho, e volta com o número 1001, graças a Deus, com o roteiro do Brian Michael Bendis. E Superman, que estava no número 45, vai ser zerada novamente. Vai ter uma Superman número 1, também com roteiros do Brian Michael Bendis. O Brian Michael Bendis foi comprado peso de ouro pela DC. Ele assinou um contrato de exclusividade e todo mundo imaginava que ele ia pegar uma coisa meio nível de rua, assim, que nem é o Demolidor na DC, tipo um Asa Noturna. Mas é claro que ele decidiu pedir logo o Superman. Ok. Mas,
mesmo com toda essa campanha, mesmo com toda essa coisa, eu realmente achei, no mínimo, de mau gosto, você ter uma edição comemorativa, um número 1000, nunca mais vai haver isso, tá passando mosquitinho na minha cara, que deu uma história do Superman apanhando, e ele apanha feio. E tem duas meninas tentando salvar ele, conversando entre elas, aqueles diálogos do Bendis, que todo mundo fala uma frase e o outro já repete, um monte de balão na mesma tela. Ah, meu Deus do céu! Não podia fazer, sei lá, o Superman bate no cara, o cara some, e aí o Superman investiga e acha algum documento falando que o cara destruiu Krypton. Precisava ser um monstro genérico falando isso. Que é um monstro genérico, tá, gente? Eu já vou avisando. Não vai dar em nada essa porra. Então, fiquei meio assim, pô, tanta história gostosa, vamos comemorar a primeira história do Dan. Tanta história legal, tanta história bacana, a primeira história do Dan Jurgens, então, é sensacional. Aí, de repente, né, vamos fazer uma história com ele apanhando. Essa é a minha resenha de Action Comics número 1000. Eu realmente espero que a Panini lance no Brasil num formato bacana, porque lá nos Estados Unidos eles estão lançando em todos os formatos possíveis, vai sair até álbum de figurinha dessa porra, se bobear. Então é um evento único, tem gente que comprou importado, eu não fiz isso, eu vou esperar a versão nacional, né? Porque eu quero um dia colocar para os meus filhos, olha, leiam essas histórias do Superman, tá? Leiam isso, olha que bacana. Talvez eu passe o estilete e tire a história do Bendis. Essa é Action Comics número 1000. E no número 70 do que li, eu já aviso que eu vou fazer a história de publicação do Superman. Eu vou continuar lendo as coisas e vou continuar dizendo o que li. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.